Estamos aqui em mais um programa de análise de conjuntura. Eu sou a Juliane Furno, sou doutora em Economia na Unicamp, sou militante do Levante Popular da Juventude e o tema que eu queria tratar com vocês hoje é sobre a crise econômica de forma mais geral, mas a partir de um recorte mais específico, que é a inflação, o preço dos alimentos e, conjugado a isso, falar um pouco sobre um projeto de lei que já passou pela Câmara e pelo Senado, já tramitou num outro momento e o Bolsonaro acabou não sancionando a maioria dos pontos, que é o PL Assis de Carvalho II, que destina parte importante de subsídios e créditos à agricultura familiar, que tem como decorrência medidas que podem, né, em grande medida, solucionar o problema aqui, que eu vou fazer referência do encarecimento substancial do preço dos alimentos. A crise econômica mais geral, principalmente vinculada à pandemia e à desorganização das cadeias produtivas globais, né, porque hoje, principalmente da década de 70 para cá, há uma reorganização da estrutura de produção capitalista em que a produção é muito mais descentralizada, no que a gente chama de cadeias globais de valor, embora a gente não possa se enganar, né? A produção é descentralizada, mas o controle da produção e o controle sobre o excedente é bastante centralizado, segue sendo controlado pelos países centrais, especialmente pelos Estados Unidos, mas essa forma mais descentralizada da produção faz com que os países, em geral, dependam muito mais um dos outros e que a produção dependa, em grande medida, dessas cadeias de suprimento global. Bom, a pandemia e as medidas de isolamento social muito necessárias, que vários países levaram muito mais adiante, de forma muito mais substancial do que o Brasil, impuseram por si só uma dinâmica de quebra dessas cadeias de suprimento que por si só já fizeram com que se desorganizasse em grande medida a comercialização, né, a estrutura de oferta das grandes commodities alimentares, o que fez com que a precificação dessas mercadorias passasse por um movimento bastante próprio, e eu já explico melhor o que é isso. Então, só lembrando, existe uma crise econômica, existe uma crise dentro da crise, que é a crise do novo coronavírus e o fato dele ter, pelas medidas de isolamento social, ensejado uma quebra nessas cadeias de suprimento global, e existe a realidade particular da sociedade brasileira, que nos últimos anos tem passado por um processo de desindustrialização e de avanço da supremacia do agronegócio como principal motor de desenvolvimento econômico. O agronegócio, como a gente está cansado de saber, não está nada vocacionado com colocar comida na mesa e no prato do povo brasileiro, mas sim se inserir justamente nessas cadeias globais de valor, nessas cadeias de suprimento, a partir daquilo que é menos alimento e muito mais matéria-prima para a produção global. Isso fez com que, do ponto de vista da estrutura fundiária brasileira e da estrutura do plantio brasileiro, fosse se reduzindo substancialmente a área plantada, por exemplo, de alimentos, especialmente de arroz, concomitantemente ao aumento da área plantada de milho e de soja, ou seja, por si só, a nossa estrutura de produção alimentar no Brasil já vinha privilegiando esses grãos, que são essencialmente para exportação e não para alimentação, em detrimento de produtos que são substanciais, né, que estão aí presentes na mesa do povo brasileiro. Quando vem a pandemia, há uma desorganização dessa estrutura global de oferta. Então, acontece o quê? Que o preço, né, dessas mercadorias, que são mercadorias que a gente chama de commodity, né, o arroz, o milho, o trigo, são mercadorias que elas têm o seu preço quando são produzidas, organizadas e distribuídas pelo agronegócio, elas têm o seu preço ditado em bolsa de valores. Ou seja, o que determina quanto vai custar o arroz
na prateleira do supermercado não é o custo de produção de arroz mais uma margem de lucro, mas é a precificação que é dada nas bolsas de valores, que está ligada a esse movimento das cadeias globais de valor. O que determina esse valor é o movimento da oferta e da procura. Então, acontece que, pelo fato de ter acontecido essa quebra das cadeias de suprimento, países muito produtores de arroz, para dar aqui um dos exemplos, como é a Índia ou como é o Vietnã, passaram a restringir a exportação de arroz para abastecer o mercado interno, e isso fez com que faltasse arroz no mercado internacional. Se falta arroz, o preço do arroz tende a subir pelo movimento de oferta e demanda. Então, por si só, o fato da estrutura brasileira, mesmo que em torno de 75% da produção brasileira de alimentos venha da agricultura familiar, a distribuição e o controle, em geral, são muito oligopolizados por pequenas empresas. Então, a agricultura familiar produz, mas o que chega na mesa do povo brasileiro, em geral, passou por um processo de processamento, distribuição e armazenagem que foram feitos por grandes empresas oligopolistas que seguem essa precificação no mercado internacional. Então, o brasileiro, por si só, passou a pagar mais caro pelo arroz, pelo fato do arroz ter tido um aumento substancial do seu preço, ditado pela lei da oferta e da procura dessas cadeias globais de valor, ou desse preço que é ditado no mercado internacional, que nada tem a ver com as nossas condições domésticas. Agora, soma-se a isso que o preço internacional do arroz não só é ditado nas bolsas de valores, ou seja, tem muito pouco a ver com a nossa dinâmica interna, quanto é precificado em dólar. E como o dólar teve uma substancial valorização frente ao real, você ainda tem que multiplicar o preço elevado do saco de arroz pela desvalorização cambial. Então, os produtos passaram a ficar extremamente caros, em grande medida pela desvalorização cambial e pelo preço internacional dessas mercadorias, que sobe concomitantemente à restrição da oferta, que é um fenômeno típico da pandemia. Como resolver esse fenômeno? Principalmente apoiando a agricultura familiar e a produção por pequenos agricultores que justamente não estão na órbita desse circuito das commodities, da precificação internacional, que não operam essa política de preços, que é a política de preços do mercado internacional. Veja, o MST, quando produz e vende um arroz, ele não usa o preço de referência do arroz no mercado internacional para vender no armazém do campo, por exemplo. Ele vai usar o preço de custo, que é dado em reais, ou seja, não importa que, em grande medida, a desvalorização cambial, porque os custos são basicamente em reais, a não ser que exista um insumo que seja importado, e vai adicionar ali uma pequena margem de lucro. Então, o fortalecimento da agricultura familiar, principalmente das áreas de reforma, que foram áreas destinadas para a reforma agrária, com a expansão da área de plantio de alimentos que sirvam para abastecer o prato do povo brasileiro, com restrições para que o agronegócio também deixe de aproveitar esse momento propício para exportar toda a nossa mercadoria e com isso desabasteça o mercado doméstico e com isso também ajude a aumentar o preço na prateleira do supermercado, é uma condição muito necessária. E esse PL vem nesse sentido, porque não basta só a gente fazer uma verborragia aqui de que é necessário apoiar a agricultura familiar, porque ela produz alimentos e ao produzir esses alimentos a partir do preço de custo, possibilita que a gente consiga acessar o arroz, o feijão, a mandioca, a batata a partir do preço doméstico. Mas é necessário políticas públicas próprias para isso. E dentre essas políticas públicas, especialmente a política de crédito e de assistência técnica concorrem como as políticas prioritárias. Então, esse PL, em que pese o Bolsonaro e a sua bancada sejam radicalmente contrários, não por nenhum motivo econômico, porque ele custa muito pouco no orçamento, mas justamente porque concorre com a bancada do agronegócio, que é uma bancada que confere muita sustentação política e econômica ao Bolsonaro e aos seus grupos econômicos de sustentação. Ele é um projeto que tem essa capacidade, então, de, ao financiar a agricultura familiar, ao financiar os pequenos produtores, possibilitar que eles ampliem a sua área plantada, ampliem a produtividade através também da assistência técnica e do recurso a máquinas e equipamentos, ampliem
a sua possibilidade de produção e de distribuição e comercialização, e com isso consigam chegar também nas prateleiras dos supermercados, não repassando um preço artificial que é dado no mercado internacional, mas sim com um preço justo, e com isso possibilitando, por um lado, fortalecer a agricultura familiar, que é um setor muito importante, é um setor na agricultura que de fato emprega gente, que é intensivo em trabalho, que é guardião, inclusive, do meio ambiente, porque é um setor que, ao também utilizar menos veneno, é um setor que preserva a nossa estrutura ambiental, ou seja, cumpre um papel que nesse momento do capitalismo também desponta como um papel prioritário, e principalmente porque fornece um produto não só barato, mas de qualidade na mesa do povo brasileiro, e tem condições de, nesse momento, frear o que tem sido um grave problema na sociedade brasileira, que é a insegurança e a restrição alimentar, que ameaça um dos direitos, nem humanos, mas um dos direitos animais, que é o direito à alimentação. Por isso, participar também da próxima manifestação, que está marcada para o 2 de outubro, é fundamental, além das pautas mais gerais, carregar essa pauta do fortalecimento da agricultura familiar e de pressionar, né, o Congresso e a presidência para apoiar esse PL. É tarefa fundamental, pensando que cidade e campo aqui estão extremamente conectados, porque se o campo não planta, a cidade não janta, e eu acho que essa frase nunca fez tanto sentido. Se a agricultura familiar não for a portadora da produção e distribuição e precificação dos alimentos, a gente vai continuar refém do agronegócio e dessa precificação que é dada no mercado internacional, e da desvalorização cambial, que é também um elemento que a gente não controla, e que o que sobra para o povo brasileiro é o óleo de cozinha, é o arroz, é a batata, são esses alimentos cada vez custando mais, porque estão atrelados a uma lógica que só favorece o capital internacional e os seus sócios minoritários, que são os grandes conglomerados que atuam no mercado interno. É isso, muito obrigada.